Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje é motivado por uma pergunta que apareceu em uma consultoria e diz respeito à cor da corda. Existe diferença de jogabilidade da mesma corda com cor diferente ou é tudo igual? Esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria para equipamentos de tênis, raquetes, cordas, customização, tênis, essas coisas todas, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui na parte de baixo, tem ali o botão Seja Membro, que faz com que você possa participar desse canal de maneira mais próxima, há algumas vantagens, alguns privilégios para isso, e também o botão Valeu, que é o botão que você pode clicar para ajudar esse canal, caso esse canal já tenha te ajudado em algum momento em relação aos equipamentos de tênis, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje é motivado por uma pergunta que apareceu numa das minhas consultorias e que a gente já havia feito pesquisa sobre isso por conta do uso de um mesmo equipamento, ou seja, nesse caso aqui, a mesma corda. Eu estou aqui com dois rolos de corda, as duas são Diadem, as duas são Solstice Power, as duas têm a mesma medida, 16L ou 1.25, mas uma é azul e a outra é preta. E a pergunta era a seguinte: existe diferença de jogabilidade quando a cor da corda é diferente? E obviamente eu tenho que dizer para você, primeiro, que eu já testei, né? Eu tenho essa corda aqui, só para você ter ideia, é uma das cordas que eu uso com uma certa frequência. Eu tenho a Solstice Power na medida 16, que é 1.30, eu tenho na medida 16L, que é essa aqui de 1.25, e eu tenho na medida 1.20, que é a 17. E eu já usei tanto a azul nas 3 medidas como a preta nas 3 medidas, tá? E eu obviamente vou passar para você aqui duas informações. Uma que diz respeito àquilo que eu encontrei em quadra, e isso significa, essa é a percepção que o Prestige tem do uso dessa corda, tá? Então, Prestige, eu fui usar a corda que você falou e não senti diferença. Pois é, não existem dois jogadores iguais, o fio de um jogador nunca é igual ao do outro, tá? Então eu tenho que dizer para você que eu vou passar a minha impressão, a impressão que eu tive usando essa corda nas medidas diferentes e com cores diferentes. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, como me perguntaram isso e eu já tenho essa experiência de testar uma e outra, eu também fui procurar saber o que é que o fabricante fala, o que é que os fóruns falam a respeito disso, né? Não só fóruns brasileiros, na maior parte dos fóruns que eu acompanho, eles são de outros lugares, né? Principalmente dos Estados Unidos e da Europa. O que é que eles falam a respeito da diferença entre as cores de um mesmo padrão, ou seja, de um mesmo produto, tá? Então eu vou dizer para você o primeiro que eu encontrei em quadra. Qual é a grande diferença na jogabilidade em quadra? Se você disser assim, uma dá mais spin do que a outra, uma dá mais... Não consigo ver essa diferença em termos de jogabilidade. A única coisa que eu notei e vou falar dessas duas aqui porque são da mesma medida, né? Entre a azul de 1.25 e a preta de 1.25, a coisa que eu encontrei em quadra foram duas. Primeiro, a preta perde um pouquinho mais de tensão do que a azul. Então, isso é uma coisa que você percebe no dia a dia jogando com aquela corda. Você percebe, eu tenho raquete encordoada com uma e com outra, né?
E aí o que acontece? Você usa aquela raquete e você percebe que a perda de tensão da preta é um pouquinho maior. Não é uma coisa imensa. Oh, nossa, usou uma vez, não dá para jogar mais. Não. Mas ela perde pouquinha coisa mais de tensão do que a azul. Essa é a minha percepção usando as duas, né? Eu jogo sempre com mais de uma raquete durante os jogos, né? Não porque eu quero mudar de raquete, mas até para manter mais ou menos a mesma raquete com cordas diferentes ou com cordas de cor diferente, apenas para manter a mesma jogabilidade das duas, né? Vai revezando, joga um set com uma, um set com a outra. Eu tenho o hábito de fazer isso, é muito comum, né? E você percebe, essa é a minha experiência, você percebe que a preta perde um pouquinho mais de tensão. E porque ela perde um pouquinho mais de tensão, ela começa a soltar um pouquinho mais a bola do que a azul, tá? Essa perda de tensão, que é pequena em relação à outra, mas que existe, faz com que a bola comece a andar um pouquinho mais, tá? Essa é uma percepção. E a segunda percepção, e aí é uma questão de fio, né? E novamente eu tenho que dizer, essa é a minha percepção, pode ser que o outro não note ou até ache que não tem diferença ou que é diferente do que eu senti, mas eu percebi a preta ligeiramente mais confortável do que a azul. Também não é uma diferença espetacular, nossa, uma é extremamente confortável e a outra é extremamente dura. Não. A diferença é bem pequena, mas talvez até pela perda de tensão, né? Pode ser que uma coisa esteja ligada com a outra, e a impressão que eu tenho é que a preta tem um pouquinho mais de conforto do que a azul. A azul parece ser um pouco mais dura, um pouco mais rígida, tá? Então essa é a sensação que eu tive usando as duas ao mesmo tempo, tá? E vou dizer para você também aquilo que eu encontrei nos fóruns e também nas informações dos fabricantes. Não são todos, a maior parte dos fabricantes simplesmente não fala nada a respeito sobre cor de corda, mas há pelo menos dois que falam que há diferença por conta do pigmento que é usado na corda. A corda preta, normalmente, esses dois fabricantes falam a respeito disso, a corda preta tem um pouquinho mais de elasticidade do que a de outra cor. E essa elasticidade se reflete em quê? Na potência um pouquinho maior, como eu disse, e também nessa sensação de que ela é um pouquinho mais confortável, tá? Então, isso eu encontrei em sites de fabricantes, né? Como eu disse, a maioria não fala nada, silencia pura e simplesmente, bota o produto no mercado e você que escolha e você tem que ver se é bom ou não é para você, né? Mas pelo menos dois dos fabricantes falam isso, né? Que há diferença de jogabilidade por conta do pigmento, né? E a experiência que eu tive em quadra confere exatamente essa noção de que há realmente um pouco de diferença, tá? Significa que essa aqui é muito diferente dessa e que não dá para trocar essa por essa porque vai ser uma jogabilidade diferente? Na maior parte dos casos você não vai nem notar. Precisa realmente você ficar analisando e percebendo e comparando para você notar que há alguma diferença entre uma e outra. É bem pequena, tá? Então, respondendo àquela pergunta que surgiu na nossa consultoria aqui. Existe diferença de jogabilidade por conta do pigmento usado na corda? A minha experiência diz que existe, pelo menos nessa corda aqui. Tá? Não posso falar de outras cordas e nem de dizer a corda X tem a cor de laranja é mais dura do que a cor champanhe, como por exemplo a Lynx Tour, né? Já usei as duas, mas nunca fiz esse comparativo, então não posso falar. Nesse caso aqui, de uma corda que eu uso com uma certa frequência, essa foi a minha sensação. A cor preta, o pigmento preto faz com que ela seja um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais potente, tá? E dá a impressão de que ela perde mais tensão, embora seja pouca diferença, tá? Então, essa foi a experiência que eu tive em quadra, essa é a informação que eu também consegui com os fabricantes e em outros fóruns, né? Em fóruns que a gente chama de fóruns gringos, né?
teve mais gente que também notou isso e essa é a minha experiência, tá? Tô passando para você e espero ter respondido a questão levantada pelo tenista que veio fazer a consultoria comigo, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.